Tua história vai ter uma continuação. A palavra que vem ao meu coração hoje para ministrar se encontra em João, capítulo 5, e o versículo do 5 ao 9, que diz: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Meus irmãos, essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração é uma palavra de despertamento e ao mesmo tempo de vitória. Quando aquele homem estava por 38 anos esperando que alguém tirasse ele daquela situação e fizesse com que ele fosse colocado no tanque e recebesse a sua cura, mas ele esperou por tanto tempo, mas ninguém se mobilizou com a sua dor, com a sua situação, e não estenderam a mão para ele, não fizeram algo por ele. E chegou um dia determinado por Deus que Jesus passou naquele lugar, e vendo aquele homem naquele estado, Jesus perguntou a ele se ele queria ficar são. E então Jesus fez com que ele fosse curado, mas a ordem que Jesus deu para ele foi: pega a tua cama e anda. Então, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração sobre esse texto é que Jesus mandou ele levar algo que já acompanhava ele durante muito tempo, algo que já estava na vida daquele homem por muitos anos, que era a sua cama, porque ele não conseguia andar, ele tinha uma limitação que aquilo o paralisava e ele precisava ficar numa cama. Porém, Jesus, quando curou ele, mandou que ele carregasse aquela cama e partisse. Então, aquele homem, ele pegou aquele objeto que há tanto tempo estava com ele. E o que isso quer nos dizer é que muitas vezes as pessoas pedem a Deus: Deus, escreve uma história nova para mim. Deus, escreve algo novo para mim, uma história nova. Zera a minha história e faz tudo novo. É como se a pessoa quisesse dizer: deixa tudo para trás, tudo que ficou para trás, deixa para trás, e quando o Senhor me abençoar, vai ser dali para frente, e não vai existir mais o passado, não vai existir mais a dor, não vai existir mais tudo que me feriu, e eu vou pisar e eu vou negligenciar aquelas pessoas que estavam comigo no momento de escassez, no momento de necessidade. Então, muitas vezes a ideia, o pensamento humano é de quando Jesus abençoar, de quando Jesus dar a vitória, a pessoa vai começar uma nova fase e vai deixar tudo lá para trás. As pessoas, os amigos, a família, vai esquecer de todo mundo, vai deixar todo mundo para trás, vai pisar, vai ignorar, vai ser arrogante, prepotente, soberbo, e vai dizer: agora eu não preciso mais de vocês. Por quê? Porque agora eu posso andar. Aquele homem poderia pensar: eu não preciso mais dessa cama que há tanto tempo me ajudou, que há tanto tempo me acompanhou. Eu não preciso mais, agora eu posso andar com meus próprios pés. Ele poderia
abandonar, Ele poderia deixar de lado, mas não era isso que Deus queria, porque Deus não nos abençoa para que a gente abandone coisas, para que a gente abandone pessoas, para que a gente despreze a nossa história, porque o que Deus faz na nossa vida é uma continuação. Toda a vitória, todo o milagre, todas as bênçãos que Deus trazer para a nossa vida será apenas uma continuação da história que Ele já escreveu. Mesmo se você tiver tido uma infância difícil, uma infância de pobreza, onde você conhecia muitas pessoas e teve muitas situações que você passou, e teve lugares que foi muito humilde que você viveu, e você pensa, aquela história não importa, aquilo ali já passou, agora eu estou em outra fase, agora eu estou bem de vida, agora eu estou muito melhor. E quem sabe você pensa em desprezar todo o início da sua história, e quem sabe você pensa em desprezar tudo aquilo que deu início à sua jornada lá atrás. Mas não é isso o que Deus quer que você faça. Você não pode desprezar a sua história. Você não pode desprezar toda a sua jornada, as pessoas que te acompanharam, quem esteve contigo lá atrás. Quando o Senhor te abençoar, você precisa se lembrar de onde você veio. Você precisa se lembrar das suas raízes. Você precisa saber que você não nasceu do jeito que você está. Você está hoje, pode estar hoje abençoado, pode ter hoje vitória, ou quando Deus te abençoar, mas você precisa se lembrar da sua raiz. Você precisa se lembrar da sua origem. Você precisa se lembrar quem são as pessoas que estiveram contigo nos piores momentos, as pessoas que te acompanharam, as pessoas que torceram por você, para você chegar onde você está. E você não pode virar as costas quando Deus te abençoar, porque não é isso que Ele quer que nós façamos. Nós não podemos pisar na nossa história, nós não podemos desdenhar daquilo que o Senhor escreveu desde o início para nós. Então, o que Ele faz é a continuação, e essa continuação é uma continuação de vitória, essa continuação é uma continuação de virada, é uma continuação de milagre. Mas não é que Ele vai zerar tudo que já aconteceu, tudo que você já viveu, mas Ele vai trazer uma continuação que vai te dar alegria, que vai trazer fartura, que vai trazer bonança. Mas se lembre da sua raiz, se lembre da sua origem, se lembre de quem esteve do seu lado, porque é necessário que a gente sempre se lembre de onde a gente veio e quem estava com a gente quando a gente mais precisou, para que a gente assim possa estender a mão, para que assim a gente possa estar do lado dessas pessoas e ajudar e dar um auxílio e dar uma palavra no que precisar, mas não abandonar, não desprezar, não descartar como se fosse qualquer coisa, mas permanecer ao lado e estar ali fazendo aquilo que o Senhor quer, que a gente leve a nossa cama, que a gente leve toda a nossa história conosco, porque é apenas uma continuação, e é a continuação de milagre. Por que você acha que não consegue? A maior prisão é acreditar que só os outros vencem. Descubra como transformar essa crença com o e-book Não Mais Escravos. Link nos comentários.